E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões aqui no canal. Mas calma, antes de começar o vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando também que você pode me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjudoprof, onde lá você fica por dentro de todas as postagens. E antes de começar o vídeo, eu tenho um recado para te dar. Se liga só! Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já aprendeu o posicionamento radiográfico desta forma? Agora vocês vão ter uma visão do técnico de como é que a gente pode realizar esse posicionamento. Como vocês podem perceber, temos aqui a região do MAI e aqui a região do mento. O nosso objetivo é fazer com que a linha órbito-meatal ela esteja perpendicular em relação ao receptor de imagem. Então, mais uma vez, vamos pedir para o paciente realizar uma leve flexão, a fim que a gente deixe aqui, a linha órbito-meatal perpendicular em relação ao receptor de imagem. E aí, gostou? Pois acabamos de lançar o curso completo de posicionamento de crânio e face, que vai ficar disponível até o dia 6/11 com valor promocional. Bom, se eu fosse você, eu corria e já garantia a minha vaga e não perdia essa grande oportunidade. Para você saber mais, é só você clicar no primeiro link que está na descrição. E aí, gostou? Bom, eu espero que sim. Sem mais delongas, vamos para as questões? Como vocês sempre pedem questões para poder praticar, e alguns de vocês já disseram que está ajudando muito em relação aos estudos de vocês, toda semana nós temos aqui vídeo de questões comentadas para você aí praticar e aprender ainda mais. A primeira questão de hoje diz o seguinte: a incidência pelo método de Schuller, por sua vez, é realizada com o objetivo de estudar: letra A mandíbula, letra B, osso nasal, letra C, a articulação atlanto-occipital ou letra D, a articulação temporomandibular. Bom, o método de Schuller ele pode ser realizado aí para visualizarmos diversas estruturas, mas em relação aqui às alternativas, qual é aqui o objetivo em relação a esse estudo? Letra A, B, C ou D? Ora, se você marcou aí a letra D, a articulação temporomandibular, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o método de Schuller ele é realizado com duas exposições, com boca aberta e com boca fechada, exatamente para poder estudarmos também essa região. Então a resposta correta aqui da primeira questão é a letra D. Lembrando, pessoal, que vocês podem pausar o vídeo, voltar e assistir quantas vezes vocês quiserem para você poder entender aí tudo direitinho e sem perder nada. Então vamos agora para a próxima questão. Segunda questão. Para alinhar a linha órbito-meatal de forma que esta fique perpendicular ao chassi e paralelo ao raio central, o paciente deverá realizar um movimento de letra A, extensão cervical, letra B, flexão cervical, letra C, lateralização cervical ou letra D, rotação oblíqua de cervical. E aí, para deixarmos a linha órbito-meatal basicamente perpendicular em relação ao receptor de imagem e paralelo ali em relação ao raio central, qual movimento articular o paciente deve realizar? Letra A, B, C ou D? Ora, se você marcou aí a letra B, uma flexão cervical, a sua resposta está correta. Afinal de contas, quando o paciente ele faz a flexão cervical, a linha órbito-meatal ou até mesmo a infraórbito-meatal, ela fica aí posicionada de modo perpendicular. Agora, quando o paciente ele faz uma extensão cervical, outras linhas é que ficam aí basicamente perpendicular, tá certo? Então a resposta correta aqui em relação aí à linha órbito-meatal é o paciente realizar uma flexão na cervical. Lembrando, pessoal, que esses movimentos são muito importantes para um bom posicionamento da estrutura em relação à realização do exame. E caso a gente não consiga realizar, a gente deve realizar por um método alternativo, tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Vamos agora para a próxima questão. Terceira questão. O posicionamento do paciente e da parte são muito importantes para se obter uma imagem de boa qualidade. Sendo assim, em algumas incidências é necessário realizar uma exposição com o paciente de boca aberta, exceto, letra A, no método de Calvin, letra B, no método de Hitz,
Letra C, no método de Lau, ou letra D, no método de Watters? Bom, basicamente aqui remete aí a posição em relação à estrutura na hora da gente realizar o exame. Qual dessas alternativas aqui a gente não realiza com o paciente aí com a boca aberta? Letra A, B, C ou D? Ora, se você marcou aí letra D, método de Hitz, a sua resposta está correta. Afinal de contas, para a gente poder realizar esse exame, o paciente ele faz uma hiperextensão em relação à região cervical, para poder obtermos aí uma imagem, eu poderia dizer, axial em relação ao crânio, tá bom? Então a resposta correta aí dessa alternativa é a letra B, o método de Hitz. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Eu espero que sim. Lembrando que qualquer dúvida é só você deixar aqui no comentário que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Lembrando também, pessoal, que o curso completo ele vai estar disponível até o dia 6/11 ou até as vagas completarem, tá certo? Com um valor promocional, valor de lançamento. Para você saber mais informações acerca do curso, é só você vir aqui, ó, no primeiro link da descrição, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de me seguir nas redes sociais, @radiologando e @igojilprof, e ficar por dentro aí de todas as novidades. Lembrando que tem vídeo novo toda terça da quinta aqui, às 7 horas da noite, tá bom? Eu vou ficando por aqui e encontro com você em outras publicações. Até mais! Valeu, pessoal!